Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Jesus, por mais essa rica oportunidade que temos de vir à tua casa, Senhor, de prestar ao Senhor o louvor, a adoração, tributar ao Senhor toda a glória, toda a honra, porque só o Senhor é digno, Pai. Nós nos rendemos diante da tua presença nesse momento. Nós colocamos, ó Deus, a nossa vida, a vida da tua igreja nas tuas mãos. Senhor, sabemos que o Senhor tem muito para nos oferecer nesta manhã. Colocamos, ó Deus, a cada escola dominical sobre a face da terra, cada professor, cada servo teu que pelas ruas, nas favelas, nas tribos, onde quer que for, Senhor, onde estiver reunido o teu povo, se faça presente. Fala, Senhor, mova as águas, mova, Senhor, os corações, dá-nos ouvidos sensíveis, coração quebrantado diante da tua presença. Não nos deixe acostumar, Jesus, com o evangelho, ó Deus, que está tão vulgarizado, meu Pai, mas nos ajuda a aprofundar na tua palavra, Senhor, que é simples, mas é poderosa, ela transforma. Jesus, ela muda. Jesus, ela transforma o pecador, Senhor. Ela resgata vidas que a sociedade joga na sarjeta, mas ela resgata e faz dessa pessoa uma nova criatura, Jesus. Deus, não nos deixa conformar com este mundo, mas ajuda-nos a transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, para que nós saibamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, fica conosco nesta manhã. Senhor, visita os hospitais, Senhor, os enfermos. Deus, tem misericórdia, cura, sara os doentes, salva, Jesus. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória. Toma a direção dessa escola dominical nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos a Ti. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu queria fazer alguma coisa diferente, irmãos. Assim, como eu falei com os irmãos, essa lição mexeu. Muita gente fala assim, é a Filadélfia que vai subir. É a Filadélfia que Jesus vai arrebatar. Mas quem é a Filadélfia? Será que nós somos a Filadélfia? Não é o nome da denominação. São as características. É a qualidade do cristianismo em cada pessoa. E eu gostaria que os irmãos hoje, nessa manhã, pensassem sobre o amor. O que nós temos feito nesse mundo tão de egoísmo, de tanta individualidade, de tanta cobrança do ser humano, que às vezes, irmãos, nós somos tão escravizados, às vezes, pelo sistema que nós vivemos, pelo imediatismo, que nós cobramos tanto até de nós mesmos. Cobramos em todas as áreas de nós mesmos. Cobramos santidade, cobramos coisa que nós, às vezes, nós não podemos, porque nós sabemos que o jugo do homem é pesado. E cobramos muito mais do nosso irmão ou do incrédulo, da pessoa que está lá fora. Cobramos das outras igrejas, cobramos do pastor. Sabe? Que nós nessa manhã possamos fazer uma reflexão. Irmãos, vamos nos levantar, vamos cumprimentar uns aos outros, vamos olhar. Quem quiser, quem não quiser, não faça porque eu estou falando, não. Vamos dar um abraço no nosso irmão. Vamos dar a paz do Senhor.
Sabe, nesse momento, você clama ao Senhor em espírito pelo seu irmão. Quem tiver o desejo de dar um abraço no irmão que está do seu lado, desejar a ele a paz do Senhor. Sabe, Deus te abençoe. Fique só nesse dia, não vai ter. Irmãos, é alguns segundos que nós perdemos. Perdemos não, ganhamos, investimos. Mas às vezes eu fico pensando assim, quantas vezes nós fazemos isso? Às vezes é só quando o culto termina, você vai e cumprimenta para o Senhor e that's it. Não temos tempo de comunicar com os nossos irmãos, não fazemos muita questão de saber como nosso irmão está. Muitas vezes somos criticados também, às vezes quando nos aproximamos. Entendeu? E muitas vezes uma pessoa precisa de um abraço, e nós não estamos desejosos de dar esse abraço à pessoa. Eu já falei do meu pastor que foi à Inglaterra e ficou assim, estarrecido, num gelo, um homem de braços abertos, escrito no peito dele, aqui abraça-se sem cobrar, né? Quanto que está fazendo falta nesse mundo hoje. Agora, que esse abraço que nós demos aqui, irmãos, também não fique só nessa atitude. Porque muitas vezes, igual o domingo de Páscoa, para o mundo, o domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Agora, para nós, todo dia, nós comemoramos o dia da ressurreição. Toda manhã que nós levantamos, que nós possamos exercer esse amor cada dia, pedir ao Senhor, Senhor, nos ajuda a amar e a não condenar o nosso irmão, a não acusar, a não agredir, mas a amar. Que o Senhor Jesus nos ajuda, que Ele nos perdoa. Eu fiquei lendo essa lição, eu não vou falar tudo em cima, vou falar em cima da lição, mas se não der de ler tudo, os irmãos não preocupem. Eu fiquei pensando assim, Deus, o Senhor fez, através de Jesus Cristo, falando o Senhor, ao apóstolo João na ilha de Patmos, dando a ele aquela visão. Aquele homem já estava velhinho, aquele homem tinha sido pastor nas igrejas na Ásia, e olha como que aquele homem sofria, pelo que nós lemos, dele escrever isso, e lembrando do tempo que ele foi pastor naquelas igrejas, das ovelhas dele, e ele não podia estar com elas, e não sabia como elas estavam. João foi tido como o apóstolo do amor, o apóstolo amado do Senhor Jesus, aquele que reclinava a cabeça dele no ombro de Jesus. Então, por isso, nós sabemos que ele era um homem sensível, ele era um homem que amava, ele era um homem simples. Então, quando a pessoa ama, quando a pessoa tem essa virtude mais aprofundada, que eu sei que alguns têm mais do que os outros, sim. Então, imagine como ele sofreu naquela ilha. Um homem de Deus sendo jogado numa ilha,
fazendo serviço pesado, sofrendo, humilhado, mas Deus o usou para escrever um livro que há mais de 2000 anos, há muito mais de 2000 anos, esse livro é lido, esse livro fala conosco como se tivesse escrito hoje. Sabe? Nós precisamos dar valor à Bíblia, o que a Bíblia nos diz, não é história de carochinha, não. Não é livro para você só ler e pronto, não. É livro para você ler e meditar e viver, para eu ler, para eu meditar e eu viver. Pelo menos tentar, irmãos, porque como essa igreja aqui sabia que era fraca, mas da fraqueza dela ela tirava força. A Bíblia fala, quando somos fracos, aí é que somos fortes. A alegria do Senhor é a nossa força, é nós crermos, é nós insistirmos. Eu falo, crente é igual queijão teimoso, você empurra aí para um lado e devolve, vai de um lado do outro, igual que é bonequinho. Nós precisamos ser assim, nós precisamos ter, sabe, aquilo de mais precioso no nosso coração, a convicção da nossa fé. Eu creio em Jesus, como nós cantamos aqui, ele ressuscitou. Olha como que nós temos essa convicção que Jesus ressuscitou. Irmãos, quantos anos já passaram que a Bíblia foi escrita? Quantas traduções foram feitas? Mas essa fé, o justo viverá pela fé. Nós não tem lógica, não tem explicação, nós vivemos pela fé, nós cremos. E vamos pedir a Deus, Senhor, que a cada dia que passar eu creio mais na Tua palavra. Pode vir o desafio que vier, pode vir a luta que vier, mas Senhor, o Senhor está comigo. Amém? Então vamos lá para a lição. A introdução. Filadélfia não era tão importante. Olha só, os irmãos já estudaram Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Quem me lembra aí que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e Sardes, né? 5. Essa é a penúltima. Semana que vem é Laodiceia, a igreja que o professor que vai dar aula vai falar, mas é a igreja que a gente não tem nem vontade de ler, mas precisa ler para ver se nós também não estamos sendo a Laodiceia. Filadélfia não era tão importante quanto Éfeso, nem tão rica como Laodiceia. No entanto, possuía um amor que tirava a força da fraqueza e de sua pobreza temporal extraía bens eternos. Muitas vezes nós estamos querendo extrair bens passageiros. Estamos investindo nosso tempo assim, muito, muito, em criar uma solidez, né, financeira, emancipação financeira, e depois vem o que vem, destrói tudo. Mas que nós possamos extrair bens eternos para enriquecer o mundo. Se a igreja em Filadélfia tinha algum segredo, era o amor, que ela santificava a Cristo. O amor a Cristo gerava o amor uns para com os outros. A uma igreja amante como Filadélfia, o amado abre uma porta que ninguém poderia fechar, graças a Deus. Se Jesus escancara-lhe as portas da evangelização e da obra missionária, levando a avançar como o reino de Deus, além das suas fronteiras. Quando a igreja local é amorosa, logo Deus a universaliza. Nós vamos ver sempre, cada lição traz a situação geográfica de cada cidade. E nós vamos ver a situação geográfica de Filadélfia. Ela foi estabelecida pelo rei Átalos, Filadelfo II de Pérgamo, em 189 a.C. Ao construir a cidade, o rei tinha um objetivo: helenizar a região que até aquela época usava como língua comum o gálico. Ele queria tornar essa cidade uma cidade com a cultura mais ou menos parecida com a cultura dos gregos, que era o povo mais sábio da época, o povo mais importante. Então, há sempre, em cada época, um povo que os outros povos querem imitar. Sempre nós espelhamos na vida de alguém. E assim não é diferente entre os governos, entre as nações. O território da Bíblia, o território da bíblica Filadélfia é ocupado hoje pela cidade turca de Al-Serri, situada a 130 quilômetros ao leste de Esmirna. Nós vimos que ela não é nada importante, como as outras, como nós vimos, Éfeso,
Esmirna. Então ela não tinha muita história, ela não tinha importância, era uma cidade simples. O território a igreja em Filadélfia. Agora nós vamos ver a igreja nessa cidade. A semelhança das demais igrejas da Ásia Menor, Filadélfia também foi estabelecida ou pelo apóstolo Paulo ou por algum membro da sua equipe, segundo Atos 19:10. Poucas informações temos dessa congregação, que passaria a história como a igreja do amor fraternal. A essa igreja endereçou o Senhor Jesus uma carta carinhosa e terna. Não tinha posição social, econômica, geográfica, política, essa cidade. Mas essa igreja simples, ela gerou um amor que foi uma das únicas. Não, Esmirna também não recebeu repreensão por parte de Jesus, mas todas as outras receberam. A gente percebe assim que cada igreja, a igreja quanto mais assim, talvez luxuosa, preocupada com muita coisa assim exterior, preocupada como nos nossos dias com os mega shows, sabe? Não é isso que Deus espera. Não é isso que Deus espera das igrejas. Não é isso que Deus espera de nós. Meu filho contactou com uma cantora no Brasil e ele ficou assustado quanto que ela cobraria para vir. Só não estava com a intenção de trazer, mas a gente conversando assim, vou ver quanto que essa pessoa, né? E aí ele ficou assustado com o preço. Eu falei, mas é isso que eles cobram. R$4.000 por cada apresentação. Mais hotel, mais passagem. É um dinheiro, irmãos. É um dinheiro, vou te falar, muito grande. Para você pagar. Sendo que a nossa função, a nossa responsabilidade é levar o evangelho àqueles, sabe, que precisam. E não viver de eventos que traz cantores aqui, ou leva no Brasil, vai a algum lugar e junta aquela massa humana e faz aqueles mega shows. Não estou invalidando isso, não. Não estou. Tem igreja que quer fazer, que faça, que Deus abençoe. Mas a visão nossa, eu falo, não é essa. A visão de Deus não é essa. Porque muitos falam assim, não, estou cantando para Jesus, eu estou fazendo a obra missionária para Jesus. Ele está cantando, ele está divulgando o evangelho, mas é profissão dele. Porque se fosse falar, não, estou fazendo a obra missionária, esse cachê seria mais baixo, irmãos. Porque digno é o trabalhador o obreiro do seu salário. É preciso ganhar. Mas também demais a gente, não é? Então eu falei assim, mas é isso mesmo que cobram. Se não depositar R$10.000, não sai de lá. Tem pastores que você chama 2.500. Se você não dobra o cachê para 5, ele não vem. Ele não vem, irmãos. Então, olha como que nós seguimos. Não estou falando mal de igreja, mas olha como que o evangelho está sendo vulgarizado. Olha como que o evangelho está sendo distorcido. Eu fico imaginando Paulo, essa Ásia Menor todinha. Paulo abriu igrejas. Paulo deixou pessoas ali. E Paulo mantinha essas igrejas com oração, com jejum, com choro. Que quantas vezes nós vemos na carta de Filipenses, que ele fala assim, que ele desejaria muito estar com os irmãos. Ele dava graças a Deus e ia falar assim, não canso, eu não cesso de orar por vós. Irmão, ele exalava o amor. E aquelas orações sustentavam aqueles irmãos ali. Quando aquela igreja recolheu aquela oferta, ele ficou tão alegre e ele orou a Deus para que Deus os abençoasse. Aquela igreja recolheu a oferta para ele sem ninguém mandar, sem ninguém foram tocados. As coisas de Deus são movidas pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Sabe? A partir do momento que nós nos posicionamos diante de Deus, nós nos comprometemos com Ele. O Senhor Deus move os corações, não há distância, não há limite, não há tempo. Nosso Deus é ilimitado, nosso Deus é infinito, o nosso Deus é eterno, é poderoso, é soberano. Não há situações, sim, eu sei.
O mundo está evoluindo, já evoluiu, as igrejas precisam também, mas a coisa está demais, está em excesso. Então nós vemos a igreja em Filadélfia, nós vimos a semelhança das demais igrejas, esse ponto eu já li. O amor fraternal, poucas informações temos dessa congregação que passaria a história como a igreja do amor fraternal. A essa igreja endereçou o Senhor Jesus uma carta terna e carinhosa. Jesus deixa cada igreja conhecer e compreender a situação em que se encontra. Olha, nós temos a oportunidade, através da palavra, através das orações, através dos cânticos, o Espírito Santo fala ao nosso coração, se nós dermos oportunidade. Porque aqui o autor fala assim, Jesus deixa cada igreja conhecer e compreender a situação em que se encontra. Jesus sabe a situação em que eu me encontro. Jesus sabe a situação em que você se encontra. Ele reafirma suas qualidades positivas. Ele tocou o seu coração, ele tocou o meu coração. Isso ele fez lá com essas igrejas. E continua fazendo. Depois, ele expressou a sua preocupação com a condição que aquelas igrejas estavam vivendo. Eu estou falando assim, irmãos, para nós entendermos melhor. Porque essa igreja aqui, a igreja física, ela não vai arrepender, ela não vai ter consciência da vida que ela está levando. A igreja é você, a igreja sou eu. Quando João escreveu, essas igrejas estavam escrevendo às pessoas, ao pastor. Então, nós temos sentimento, o Espírito Santo nos constrange, quando nós erramos, o nosso coração se move, o nosso coração se envergonha diante de Deus, e nós damos meia volta. Nós vemos que nós erramos, quando nós precisamos de perdoar, quando nós precisamos pedir perdão, irmãos, quantas vezes pessoa fica com amargura no coração com outra pessoa, tempos, anos. Eu tenho um cunhado que ele ficou 23 anos amargurado com a pessoa, com a família, ele nunca conversou com aquela família. Depois de 23 anos ele arrependeu e ele foi e pediu perdão. Irmãos, isso adoece. E quando nós chegamos perto da pessoa e pedimos perdão, irmãos, sai uma carga tão grande das nossas costas. Nós nos sentimos tão aliviados, tão abençoados. E Deus faz isso, Ele tocou o coração daquele povo, depois expressou suas preocupações a respeito das coisas nas quais eles precisavam prestar atenção. Em que nós precisamos prestar atenção na nossa vida? O que nós temos feito? Como nós temos vivido? Como está a minha comunhão com Deus e a sua comunhão com Deus? Como, irmãos? Finalmente, Ele lhes suplica que saibam ouvir. Muitas vezes nós queremos só falar. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. E muitas vezes nós queremos mais falar do que ouvir. Que nós possamos saber ouvir. Ele, contudo, consistentemente demonstrou compaixão antes de corrigir. Isso aqui me chamou a atenção. Muitas vezes, a nossa atitude é condenar, é corrigir, é apontar. Jesus é diferente. Ele teve compaixão. Quando ele olhou para o povo de Israel perdido, ele falou, como eu teria vontade de que juntar essas pessoas, lá em Mateus fala, assim como a galinha junta os pintinhos e fica os pintinhos debaixo da asa, eu gostaria de juntar essas pessoas, esse povo meu. A compaixão falta nesse mundo de hoje. A misericórdia, a paciência. Demonstrou compaixão para o corrigir. Quantos líderes não têm compaixão com seus liderados? E quantos liderados não têm compaixão com seu líder? Porque acha que ele é líder, ele está no topo, e ele não pode errar, ele tem que fazer, ele tem que fazer, ele tem que fazer, ele tem que fazer. Igreja, irmãos, funciona diferente de empresa, de instituição secular.
A igreja tem que ser gerida, conduzida pelo amor de Deus. Eu e você, nós temos que pedir a Deus a graça e misericórdia, para que nós possamos ter misericórdia uns para com os outros. Que Deus nos ajude. Nós vemos lá em Éfeso, quem pode falar da igreja de Éfeso? Só uma recordação, só uma recapitulação. Um elogio à igreja de Éfeso. Pode falar. Vamos ver, irmãos, nós estudamos isso aqui. Lição de escola dominical não é só o professor que fala, não. Fala, irmão Nicolete, você sabe? A igreja que esqueceu o primeiro amor. No princípio, era assim, efervescente, igual o sorrisal, você põe na água e, né? Pessoas, quando aceitam Jesus, não está no primeiro amor, tem gente que até acorda do crente que está em primeiro amor. Não, que aquele irmão ali está chato. É assim, não, que o irmão está chato, só fala de Jesus, só fala... Quisera nós que ficássemos no primeiro amor, permanecêssemos no primeiro amor, mas eles esqueceram, abandonaram o primeiro amor, tiveram um trabalho árduo, foram perseverantes, mas abandonaram o primeiro amor. A igreja de Esmirna, ela foi tribulada, ela foi assim perseguida, ela foi massacrada, mas ela não negou a sua fé, portanto ela não teve correção da parte do Senhor. A igreja, né, de Pérgamo, ela permaneceu fiel ao Senhor, mas ela transgrediu. A igreja de Tiatira, o amor, ela teve o elogio, ela teve amor, fé e serviço. Ela demonstrou as três coisas: o amor, né, a obra e a fé. Estava tudo completo, né? Mas ela deixou que a imoralidade, que foi a lição que o irmão Edson deu domingo retrasado, a imoralidade exalasse dentro da igreja, e que encarou aquilo com normalidade. E é o que muito está acontecendo hoje. E a igreja de Sardes, não é, que foi eficiente, mas muito superficial. Tem igreja que prega um evangelho genuíno. Principalmente, às vezes eu vejo os crentes assim, aqui nesse país, conhecem a palavra, foram criados na palavra, mas vivem numa superficialidade cristã, tudo pode, nada, tudo com controle pode, tudo, não faz mal. Mas não é assim que Deus quer que nós vivamos. Nós somos o quê? Separados para servi-lo. Então a Bíblia fala: sede santo porque eu sou santo. Então nós vamos ver a identificação do missivista. Ao anjo da igreja em Filadélfia apresenta-se o Senhor Jesus como aquele que é santo, é verdadeiro. Jesus se apresentou, Jesus é o dono da igreja. Somente alguém com essas credenciais far-se-á digno de receber do Pai a chave da casa de Davi para abrir-nos todas as portas. Só Jesus tem esse poder. Só Jesus ressuscitou, venceu a morte. Lázaro ressuscitou, mas morreu outra vez. Dorcas, mas morreu outra vez. A filha de Jairo, mas Jesus ressuscitou e vive. Venceu a morte. As ânsias da morte não conseguiram prender o Senhor. Mas ele ressuscitou e vivo está, e intercedendo por nós. Jesus, o Santo de Israel. A santidade é um dos principais atributos de Cristo. Embora separado do pecado, ele não se separou dos pecadores. Olha aí, tem gente que fala: não posso me juntar com esses aí. Juntar, ficar, você não pode. Mas você deve estar no meio deles, testemunhando e pregando a palavra de Deus, irmãos. Que muitas vezes não posso, não, essa mulher aí leva a vida incorreta, não posso. Irmãos, nós somos o que somos pela graça do Senhor. A graça do Senhor, Deus quer alcançar aqueles ali também. Deus ama aqueles da mesma forma que nos ama. Deus não ama o pecado. Então, que nós possamos ter prudência, sim, que o Salmo 1 fala, para não assentarmos na roda dos escarnecedores. Às vezes nós fazemos discriminação com uma pessoa que leva a vida duvidosa, com às vezes uma prostituta, um viciado, um ladrão,
mas às vezes nós convivemos com uma pessoa que faz isso, mente, rouba, desonesto, e às vezes, muitas vezes, somos coniventes com eles. Então nós precisamos, né? Falo do outro lá que adora imagens, você adora o seu dinheiro, a prioridade sua é sua família, seu trabalho e não Deus na sua vida, família na sua vida, que primeiro família, mas você pode conciliar as duas coisas. Então nós precisamos de ter cuidado. Deus, Ele não se separou dos pecadores, mas ofereceu-se amoroso e sacrificialmente para salvar-nos de nossas iniquidades. E se Ele é santo, de sua igreja requer santidade e pureza. Portanto, Filadélfia deveria fazer-se notória também pela santidade, pois sem essa ninguém verá o Senhor. Sua igreja é santa, ela segue a paz com todos? Essa é uma pergunta, irmãos, que eu deixo aqui para cada um de nós fazermos a nós mesmos. Eu tenho buscado a santidade do Senhor, eu tenho reconhecido onde eu estou errado e tenho buscado do Senhor, né, a transformação na minha vida. Eu tenho procurado ter paz em casa, paz na minha família, paz na minha igreja. Eu tenho sido um pacificador ou eu tenho lançado contenda no seio da igreja? Eu tenho tido palavras de abençoadoras ou eu tenho lançado dúvida no coração do irmão com relação a outro? O que nós temos feito? Verdadeiro. Apresentando-se também como verdadeiro, o Senhor Jesus demanda de sua igreja uma postura verdadeira e confessante. Filadélfia tinha mais característica, por isso estava disposta a professar o nome de Jesus Cristo até o fim. Ela não se conformava com esse mundo. O Senhor requer tudo isso de nós: santidade, verdade, honestidade, fugir da aparência do mal. Mas o Jesus deu o exemplo. Jesus viveu aqui como nós vivemos, sendo ele 100% Deus, mas também ele foi 100% homem. Jesus não exige nada de nós que nós não possamos fazer se nós estivermos com ele. É difícil, mas não é impossível. E Deus, ele tem plena consciência de que nós não temos condição de fazer 100%. Ele sabe da nossa tendência, da nossa origem pecadora, mas ele espera que pelo menos da nossa parte haja um esforço, um investimento. Tem hora que eu fico pensando assim: qual o rendimento financeiro que está dando mais dinheiro atualmente? Não tem um investimento como tinha antigamente, que dava juros altos, essa coisa toda. Mas tem uma poupança que os governos garantem, que dá 0,005 às vezes por mês. Eu estou só fazendo isso aqui para você. Deus sabe que nós não podemos dar 100%, mas que nós podemos dar um pouco, uma porcentagem. E se nós tivermos realmente sendo impactados pela palavra dele e motivados pelo Espírito Santo, nós somos um investimento que pode render muito mais nas mãos do Senhor. Deus não quer apenas que nós nos convertamos dos nossos pecados e vivamos, somos crentes. Deus quer que nós possamos produzir. Ele te dá um talento, ele me dá um talento, é para desenvolver. Irmãos, e quando nós nos colocamos assim nas mãos do Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu não posso, eu não tenho, faça o que estiver dentro da sua vontade. Tem hora que eu fico olhando para mim, quando um presidente de uma igreja, há muitos anos atrás, chegou perto de mim e falou que a igreja tinha me elegido para ser secretário da escola dominical, deu uma briga com o homem, gente, deu uma briga, sabe? Não falo em público de jeito nenhum. Eu tremo, não tenho condição, não falo de jeito nenhum. E foi uma decepção tão grande para minha mãe, sabe? Que minha mãe toda a vida foi uma mulher muito crente, muito piedosa. Falei: não, mas de jeito nenhum eu não quero. E eu recusei. Mas hoje eu vejo, Deus queria, naquela época, enquanto eu era jovem,
tinha força, Deus queria me pegar e me preparar. Mas eu me recusei. Eu olhei para a minha capacidade humana. E isso, eu sei que eu entristeci o coração de Deus. Mas Deus me deu outra oportunidade, irmãos. Quando eu estava com meus 30 anos, uma senhora de oração da igreja chegou perto de mim e pegou pelo meu braço uma mulher brava que tinha na igreja, sabe? Eu sempre encontrei mulher brava na minha frente, assim, dentro da igreja. Mas louva a Deus por elas. E pegou meu braço aqui, vem cá. Aí eu preciso de você. Aí eu falei assim, o que você quer? Aí ela falou assim, eu falei, não, está precisando de alguma coisa na igreja? Eu dou. Ela falou, não quero seu dinheiro, não. Tudo que tinha oferta, coisa assim, eu estava pronta a dar. Fazer um salgado, eu estava pronta a fazer. Tudo. Mas falar de jeito nenhum. Aí ela falou, não quer nada disso, não quer seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de nada seu. Deus quer a sua vida. Eu falei, Cleusa, o tempo eu não posso, eu morro de medo de falar na frente. Você vai começar sendo relatora de um departamento. Eu falei, meu Deus. Ela falou, você vai começar. E eu não tive, naquela época, graças a Deus, eu não tive coragem de dizer aquela mulher não. E eu comecei assim, relatora de um departamento de 5 mulheres. E hoje, Deus, eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Porque de mim mesma não tem nada. Então, dispõe nas mãos do Senhor. Não pensa naquilo que você pode. Eu falo, Fabrício Tavreado, Marisa, hoje a senhora falou assim, ora por mim. Eu me considero com toda sinceridade de coração, irmãos, a menor dos professores da escola dominical daqui da igreja. Eu me sinto às vezes coagida, intimidada, mas eu falo, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, eu oro a Deus, falo, Senhor, que os irmãos que estavam ali, cada um, que não perca o tempo deles sentado naquele banco. Porque o seu tempo é precioso. Sabe, você poderia estar na sua casa, você poderia estar vendo, se quiser, uma pregação de um grande pastor, na televisão, na internet. Você poderia estar no lago, sabe, mas você escolheu estar aqui. E eu, como auxiliar, nós como auxiliares aqui, os professores, ele tem que ter responsabilidade diante de Deus e diante da igreja, tentar passar o melhor. E não adianta eu passar aqui para você palavras se eu não viver. Eu vou contar um testemunho que eu contei na reunião de oração sexta-feira, segunda-feira. Segunda-feira a irmã Meire me deu a oportunidade de dar uma palavra. E parece, irmãos, quando você está escalada para... Essa semana eu tive tanta luta, que eu falei, misericórdia. Hoje eu falei, Jesus, o Senhor me ajuda. Irmãos, vida cristã é prática, é vida, é luta. E eu falei assim, meu Deus, eu vou ligar para a irmã Meire e vou falar com ela que eu não tenho condição de dar a palavra na reunião de oração. E o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e falou, não. Hoje você não tem condição, amanhã você não vai ter, porque o problema só aumenta. Arruma o que você tem de arrumar. E domingo, eu vi o culto, domingo eu estava muito triste. Sabe? E eu falei, eu vi um culto domingo, Jesus me ajuda, mas eu nem no louvor eu estava conseguindo, eu estava muito triste mesmo, final de semana passada, e eu tinha tido um problema, e eu orei, levantei de madrugada, orei, e pedi a Deus para me dar uma palavra, me ajudar, e nada, e falei, depois o Espírito Santo falou comigo, quando foi segunda-feira, eu estava trabalhando, chega de orar. Sabe? Chega de orar. Você tem que agir. Às vezes, irmãos, oração, ora e ação. Às vezes nós precisamos de agir. Às vezes nós oramos muito, mas nós não agimos. Precisamos de perdoar e não perdoamos. Precisamos de fazer uma visita, levar uma palavra amiga a uma pessoa, uma palavra de Deus, e não fazemos. E o Espírito Santo ministrou meu coração. Para tudo. Para. E o meu problema era com meu filho, com minha nora. Então eu falei assim, aí eu chamei eles, falei, eu preciso de conversar com vocês. E era eu que estava errada. Aí eu falei, chamei eles, porque lá em casa, irmãos, glória a Deus por isso. Eu falo com os pais, eu falo por isso, não por minha glória, mas para que você
possa servir de testemunho, possa servir de edificação para você, porque tem funcionado na minha casa. Tem as discussões, tem, mas depois nós vamos conversando, até que, graças a Deus, o Espírito Santo faz assim, ó, sabe? Não, vamos parar, vamos pegar a Bíblia. Aí nós pegamos a Bíblia, e lemos a Bíblia, e oramos, e terminamos assim. Então eu chamei os dois, e conversei com eles. Falei, eu errei, eu fiz isso. Eu estava nervosa, e eu pensei que fosse o melhor, e não é. Tem 2 noites que eu não durmo. E eu orei, mas Deus ministrou meu coração que eu preciso de pedir perdão a vocês. E vocês me perdoam. E eles me abraçaram, nós choramos, nós lemos a Bíblia, nós oramos. E aí eu senti aliviada. Daí eu pude vir para a reunião de oração, porque nem a reunião eu vinha, irmãos. Então eu falo isso, porque é vida. Nós temos que viver o que nós falamos. E nós temos que pedir graça ao Senhor Jesus, irmãos, porque não é fácil. É mais fácil, às vezes, você chutar o balde. É mais fácil você jogar a toalha, sabe? E falar, que eu não estou nem aí. Mas não faça isso não, sabe? Não faça isso por amor a Cristo. Lembra que Jesus... Irmãos, eu peço assim, Deus me lembra. Hoje eu estava orando, eu falei, Jesus nunca negou nada para mim. Jesus está 24 horas, de mãos estendidas, sabe, está ouvindo o seu clamor. Pensa que o seu problema é difícil, irmãos. Olha, tem gente com problema maior. Nós temos uma irmã aqui na igreja, vou até falar agora, ora por ela, para a filha dela, está com uma filha de 30 anos, com câncer. Essa menina tem 3 filhos, irmão. E o câncer veio para valer. Mas nós estamos orando. Anteontem eu fui no hospital, estava com ela. E ela, coitada, ela está tomando aqui. Para os irmãos terem uma noção, foi descoberto quinta-feira. Antes de 8º dia, geralmente eles marcam a quimo com 2 semanas. No mínimo com 2 semanas. Antes de 1 semana eles já aplicaram a quimo nela. Porque o câncer está localizado em cima do coração, forçando o músculo do coração. Irmãos, nós precisamos orar para que a menina, ela não é da igreja, não, mas nós precisamos orar, Senhor, tem misericórdia, entra com providência, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, mas, Senhor, a salvação, o chão abriu para a Luciene. Irmãos, é difícil, quando a doença chega na nossa família, sabe, aquilo parece que, o ano passado eu tive experiência com isso, foi assim, sabe, várias vezes eu já tive experiência com doença em família, mas Deus não nos abandona, Deus está, sabe, 24 horas, levanta, meu irmão, levanta, Jesus te ama, Jesus está seguro na sua mão, olha para o céu, é do céu que vem a nossa redenção. Olha, leia o Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro não vem do dólar, que está 2 por 1 agora e todo mundo já está subindo. O meu socorro não vem do euro. O meu socorro não vem do presidente Obama, nem se for o Mitt Romney ganhar. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A crise, irmãos, para Deus não tem crises. Se você precisa de uma coisa, lança aos pés do Senhor, porque o Senhor te dá. E se o Senhor não te dá, eu tenho experiência, se o Senhor não dá, o Senhor me dá força, me dá coragem, me dá alegria para passar por cima. Nosso Deus é bom demais. Eu fico assim, sabe, eu fico muito maravilhada com Deus, porque às vezes eu estou buscando uma coisa de Deus e não tem, sabe, ou às vezes eu peço chegar aqui, mas vai tudo água abaixo. Eu falo, Jesus, mas o Senhor é bom, porque o Senhor está me segurando, o Senhor está me dando força, o Senhor está me dando fé, o Senhor está me dando esperança. Esse evangelho que fala assim, esse evangelho da prosperidade, eu fico nervosa com esse povo, sabe, porque aqui, lê essas cartas de Apocalipse, é mentira que você pede, Deus te dá. Ele dá se Ele quiser, e Ele vai te dar se você for a hora dEle, porque se Ele der na nossa hora, nós vamos jogar fora, nós não vamos saber aproveitar, sabe? Eu falo assim, tem gente falando, não, vamos fazer corrente tantas semanas,
porque Deus vai dar. Leva o óleo santo para casa. Mentira, você tem que ter compromisso com o seu Deus, porque Ele tem compromisso com quem tem compromisso. E se Ele é pessoa, a misericórdia dEle é a causa de nós não sermos consumidos. Eu fico nervosa porque o evangelho tem crescido. Por um lado você fica alegre, mas por outro você fica nervosa por quê? Porque há pecadores mercadejando a palavra de Deus, vendendo. Deposita R$1.000, faz aqui. Eu parei de ver canal americano, irmãos. É tanta luxúria, é tanta coisa, é tanto dinheiro. Quando cheguei aqui eu ficava olhando. O povo falava, tanta coisa. Eu falei, não. Nós temos que dividir o nosso pão com aquele que não tem. Irmãos, quantas vezes a pessoa está passando dificuldade, nós nem estamos aí. Eu vou contar uma experiência para os irmãos. Na minha igreja, a igreja era muito grande no Brasil. Tinha uma mulher menor do que a de Lian. E eu ficava intrigada com aquela mulher. Eu tentava aproximar daquela mulher. Eu tinha nessa época 30 e poucos anos, irmãos. E eu ficava intrigada com aquela mulher. E aquela mulher não conversava com ninguém. Eu chegava perto dela e conversava com ela, mas ela se fechava. Ela era tão pequenininha que o pé dela ficava assim acima, um tanto assim. Mas olha, todo o ciclo de oração, aquela mulher estava ali na igreja, toda a escola dominical, todo o culto, de manhã, sabe, tudo. E ela estava ali. Aquela mulher tinha uma obsessão pelo marido dela. Ela não tinha amor, ela era obcecada por aquele homem. E aquele homem era safado, até onde chegou e parou. E ela sofria. Os 2 filhos dela eram uma bênção na mocidade. Mas ela, aquela mulher, quando eu vejo uma pessoa que é muito fechada, tem uma irmã aqui que não está vindo à igreja. E eu estou preocupada com ela. Quando você vê uma pessoa muito fechada, ora por aquela pessoa, irmãos. Ora. Às vezes, espírito de suicídio há naquela família. Outro dia eu estava falando com uma irmã da igreja, e eu falei assim, olha, eu tenho orado muito por você, eu estou preocupado com você. E ela falou assim, continua orando, Marisa, porque tem vindo espírito de suicídio na minha mente. E há alguém na família dela que já suicidou há mais de 20 anos atrás. Eu falei, não, está repreendida em nome de Jesus. E ela precisa constantemente, irmãos, de oração, porque ela nem sempre vem à igreja. E carinho, amor, paciência. Então essa irmã dessa minha igreja, e eu ficava encabulada com ela. Por isso que eu falo com você, se você vê uma pessoa fechada, não tenta abrir ela à força, não. Eu tentei, mas eu não consegui, mas eu passei a orar para aquela mulher, conversar com aquela mulher, porque ela me permitia. E depois eu mudei, acho que para longe da igreja, e eu soube, aquela mulher um dia, ela tão apaixonada com o marido dela, e ele traía constantemente ela. Ela foi e comprou um galão de gasolina e pegou aqueles cobertores, assim, que no Brasil fala cobertor bicicleta, né? Olha, morava num bairro de classe média e levou tinha uma deck na casa dela, e ela levou o galão no dia 30 de junho, me parece, um frio que dava lá em Belo Horizonte. E ela enrolou o cobertor todo no corpo dela, ela era pequenininha, ateou, colocou a gasolina e ateou fogo. Irmãos, ela morreu, ela ficou desse tamanhozinho assim, eu não fui ver, eu já estava morando longe da igreja, ficou pequenininha. Irmãos, olha, gente, eu sofri tanto com a morte daquela mulher. Falei, Deus, será que eu não fiz o que eu era para me fazer? Será que eu não falei para ela o que eu precisava falar? Ela estava na igreja, irmãos, olha como o diabo é astuto. Ela estava na igreja sempre. A palavra era pregada. Irmãos, a palavra não penetrava naquele coração. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Graças a Deus que os filhos dela não desviaram. Continuaram firmes no Senhor. Sabe? Então eu fico pensando assim, quantas vezes nós precisamos manifestar o nosso amor, o nosso carinho, sabe, com essas vidas. Que Deus nos ajude. Haja amor, transborde de amor, exala o amor. Muita gente quer os dons espirituais. Paulo fala, irmã, nós lemos de manhã aqui, ó, tudo vai passar. Profecia, dom de língua, revelação, ministrar, tudo vai passar, mas o amor é o único que vai continuar. Você pode ganhar uma pessoa, eu posso ganhar uma pessoa para Jesus através do amor. Que Deus nos ajude. Vamos lá, a parte
amar é a maior das obras, é o que nós estamos falando. Embora nenhuma de suas obras haja sido particularizada por Cristo, a igreja em Filadélfia cumpria zelosa e perseverantemente os termos da grande comissão. O que disso concluímos? Somente uma igreja amorosa se preocupa com a evangelização e com a obra missionária. Que exemplos temos nas igrejas da Macedônia? Os irmãos lê lá em 2 Coríntios, como que os macedônios faziam a obra do Senhor. Uma igreja que Paulo amava, a força na fraqueza. Você está forte, você está fraco, tira a força sua na sua fraqueza, mas no Senhor. Filadélfia não era uma igreja forte, mas pela fé sabia como tirar forças da fraqueza. Portanto, não importa se a sua igreja é pequena, faça grandes coisas para Deus. Ela é pobre, enriqueça os miseráveis com o evangelho de Cristo. Ela é desconhecida, leva os pecadores a serem conhecidos como filhos diante do Pai. Nós não precisamos, às vezes, e a nossa igreja já teve quantas pessoas, né, irmãos? Aqui era tudo superlotado, né? Cheia. Era muita gente que tinha. E quantos já foram embora? Às vezes pensamos, somos tão poucos. Mas se esses poucos que tem aqui se cada um de nós fizéssemos algo assim, veemente, né? Com vontade, quanta coisa nós poderíamos fazer, quantos frutos nós colheríamos para o reino de Deus, quanta coisa. Outro dia eu contei aqui na igreja, a nossa igreja, eu falei, gente, cadê as mulheres da igreja? Irmãos, eu contei mais de 50 mulheres da igreja. Eu falei, não, então não tem pouca. 50 mulheres é muita coisa. Eu não sou presidente da União Feminina, a irmã Meire quer. Mas quantas mulheres nós vemos na reunião de oração? 3, 4, 5, né, irmã Meire? Quando muito. Irmã, acorda, irmã. Não pensa que vem na reunião de oração que é fofoca, não. Não vou lá porque tem a panelinha, não sei o quê. Você veio orar por causa do Senhor. Você veio plantar para você colher. O mundo que está passando, irmãos, as coisas estão piorando. Você veio orar também, sabe por quê? Para agradecer, porque você não está lá no mundo. Você não está perdida. Você tem salvação. A gasolina está cara, tá? Eu falo com Jesus assim. Os irmãos sabem que eu não moro pertinho da igreja. E meu salário, sabe? Eu falo mesmo, irmãos, de uma tacada, meu salário ano passado caiu $1.400. E falei, Jesus, o chão abriu para mim. Depois que eu pedi um construtor, Jesus falou assim, esse construtor já era. Então, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço? Aí, quem está acostumado a ganhar bem assim muitos anos, então, assim, estabilizada, você dá um baque, falar que dá, não dá, irmão? Dá um baque. E eu falei, Jesus, como é que faz? E gasolina, Senhor, no Brasil, eu andava com cheque pré-datado, enchia o carro, falei, Jesus, essa gasolina tem que dar até tal dia, mas eu não vou deixar de ir à igreja. No Brasil, que era muito mais difícil. Aqui, Senhor, a gasolina está aí, ó. Vou descer, isso aqui é bem descida lá de casa para cá, né? Vou descer isso aqui, a gasolina tem que dar. Já não faltou gasolina até hoje, irmão. E não vai faltar, não. Não vai faltar, irmãos. Porque tem hora que fica pensando assim, não, que a gasolina tá cara, tá. Fala, aparece um help para me dar, eu dou, aparece uma coisa para fazer, eu faço. Também eu não fico parada, não. Sabe? Não tem, porque eu tive a minha companhiazinha e a bem agora eu não tenho, eu vou ficar parada? Não vou ficar parada, não vou dar help? Não tem vergonha não, irmãos, eu dou. Trabalho com amor, trabalho com a mesma disposição, do mesmo jeito que eu faço a minha casa, eu faço. A de quem não é minha. Vou trabalhar. Deus não nos desampara, mas Deus quer de nós atitude. Deus não gosta de gente preguiçoso. Nós temos que ser como uma formiguinha, sabe? Então não desanima. Nós temos problema? Temos. Mas o Senhor nos supre. E eu estou aí, sem cheque pré-datado, 20 de gasolina, 10.
De primeiro eu enchi o tanque. Irmãos, e não falta. Sabe? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, sabe? Comida, roupa. Ganho troço assim, ó. Outro dia um irmão aí me abençoou, que eu falei, Jesus amado, meu filho, eu já oro por você. Ele falou comigo assim, eu sei que já oro, então agora eu tenho que orar dobrado, que a bênção que você me deu foi muito grande, rapaz. Deus abençoe esse irmão. Foi no Brasil, outro dia eu fui abençoada, eu falei, Senhor, não estava nem esperando. Senhor, fui abençoada. Falei, é o Senhor, irmãos. É o Senhor. É esse Deus que faz, tira onde não tem, abre porta onde não tem, fecha aquela que precisa fechar. Ele fechou essa porta em mim de trabalho, fechou. Mas é eu que te sustento, não é o Zap, não, Marisa. Sabe? É Ele que nos sustenta, não é o seu patrão que te sustenta, não. Ora, abençoa esses patrões. Sabe? Ora, abençoa essa nação. Outro dia o Espírito Santo de Deus me lembrou quantos cultos nós fazíamos para Deus levantar o Brasil, lembra, irmãos? Nós fazíamos o culto do 7 de setembro aqui para Deus levantar a economia do Brasil, Deus abençoar o brasileiro, Deus abençoar a nossa família. Falei assim, gente, nós nunca fizemos um culto para a América. Nós nunca fizemos um culto de independência da América, Senhor. Nunca fizemos um culto para Deus abençoar essa nação, né, irmão Emerson? Nunca fizemos. Nunca entramos com a bandeira da América, Deus abençoa essa nação. E eu falei, Deus, se eu encontrar um grupo que me apoia, nós vamos fazer um culto de independência da América. Vamos orar para que Deus abençoe a América. Aí você vai falar assim, Marisa, está no final dos tempos. É normal essa crise. É normal, mas lá em Timóteo fala, orai pelas autoridades que estão no poder, porque toda autoridade vem de Deus. Lá em Jeremias fala, orai pela cidade onde vos desterrei, porque na sua cidade, na sua paz, vós tereis paz. Então quem concorda comigo, me procura, vamos fazer, vamos orar, tá bom? Agora, a Filadélfia dos últimos dias, a iminência da volta de Jesus, em sua carta à igreja em Filadélfia, o Senhor Jesus alerta-nos, eis que vem sem demora, Jesus está voltando. Nunca essas palavras fizeram-se tão urgentes quanto hoje. Basta ler os jornais para se confirmar o cumprimento das profecias que prenunciam o arrebatamento da igreja. Tenho certeza de que a Filadélfia, ao receber tal exortação, alegrou-se muito, pois o amante como era, suspirava pelo amado. E você ama realmente a volta do Senhor? Estamos